Capítulo 134. Capitão, essa é a exata pergunta que eu queria que você fizesse. Assentiu Klein seriamente. Me sinto ainda melhor. Até acredito que posso passar no exame da Catedral Sagrada agora. É um tipo de sentimento e confiança que não pode ser descrito com palavras. Percebendo que sua resposta poderia ser um pouco vaga, ele não pôde deixar de acrescentar. Talvez o nome de uma poção seja realmente crucial. Quando eu segui rigorosamente os princípios dos videntes que deduzi e agi como adivinho, tudo se tornou fácil e perfeito. E agora posso ativar minha visão espiritual de uma maneira ainda mais discreta. Dan franziu as sobrancelhas levemente e a luz em seus olhos convergiu, ele murmurou aparentando pensar profundamente. O nome da poção. Após cerca de 10 segundos, ele olhou para Klein novamente. Você precisa voltar e informar sua família? Domingo é seu segundo dia após vigiar o portão Chanes. Deveria descansar um pouco, levando em consideração o fato de que Elizabeth era uma boa amiga de sua irmã, e que ele havia prometido que o problema seria resolvido em uma semana. Klein respondeu sem hesitar. Não precisamos perder tempo. Depois que partirmos, basta fazer a carruagem passar pela rua Narciso. Tudo bem. Chame Free enquanto preencho o formulário para obter o artefato selado 30782. Dan apontou para a sala de descanso na diagonal oposta. Free era um coletor de cadáveres, então não possuía a energia abundante de um sem sono. Se estivesse livre, ele tiraria uma soneca. Preenchendo o formulário de inscrição você mesmo, aprovando e arquivando você mesmo. Capitão, nosso sistema de gerenciamento é bastante defeituoso. Klein brincou em silêncio antes de pegar o chapéu e sair do escritório de Dan para bater na porta na diagonal oposta. Depois de bater 3 vezes, Free abriu a porta e olhou para Klein, sinceramente perplexo. Algum problema? Como estava tirando uma soneca, seu cabelo estava bagunçado e sua camisa desarrumada. Seu temperamento frio e sombrio diminuiu um pouco. No entanto, ele ainda parece uma pessoa morta que saiu do caixão. Klein escondeu o sorriso e respondeu seriamente. Há um caso envolvendo espectros. O capitão deseja sua ajuda. Ok. Free inconscientemente levantou a mão para alisar os cabelos bagunçados, retornando à pessoa fria que mantinha os vivos afastados. Depois que se vestiu, os dois esperaram no sofá na sala de recepção. O ambiente esquentou após mais 7 ou 8 minutos, como se a área estivesse sendo exposta à luz do sol. Imediatamente depois disso, eles viram Dan Smith atravessar a divisória enquanto segurava na mão um emblema antigo com cerca da metade do tamanho de uma palma. O emblema tinha um brilho dourado escuro e era gravado com os sinais simbólicos do sol e linhas que se estendiam até a borda. Era o artefato selado 30782 da República Intis, originalmente chamado de Emblema Sagrado do Sol Mutante. A República Intis era o país que Roselle transformou de um império em república, antes de transformá-lo novamente em império. Agora, ele se estabeleceu como uma república estável e estava localizado na costa oeste do continente norte. Sua fronteira com o Reino Loen incluía pontos de referência como Mid-Seashire, a Cordilheira Ornacis e assim por diante. Desde o estabelecimento de Intis como nação, a Igreja do Eterno Sol Ardente reprimiu a Igreja do Deus do Artesanato, que mais tarde ficou conhecida como Igreja do Deus do Vapor e Maquinaria. Sendo a principal religião do país, ele também poderia ser chamado de Reino do Sol. Vamos indo? Free, você dirige. César não pode suportar a purificação do emblema sagrado por muito tempo, Dan os lembrou calmamente. César Francis era um funcionário encarregado de comprar e coletar suprimentos.
Ele também era o motorista deles, mas era apenas uma pessoa comum. Ele não podia ficar mais de 1 hora a uma distância de 15 metros do artefato selado 30782. A viagem da rua Zutland para a cidade de Lamud, segundo Klein, levaria pelo menos 2 horas e meia. Não incluindo o tempo para passar na rua Narciso. Tudo bem, Free não se opôs, e verificou se tinha seus itens pessoais consigo. Quando os raios do sol poente tingiram o topo da catedral da cidade, a carruagem dos falcões noturnos finalmente chegou à cidade de Lamud. A cidade estava localizada na borda noroeste de Tingen. Muitos edifícios ainda tinham as características únicas da época anterior à era do vapor. Quase não havia fábricas, e as aldeias vizinhas se envolviam em comércio. Depois que pararam a carruagem, Dan olhou para o salão de cabeleireiro do lado oposto e disse: "Perguntei a um dos moradores mais cedo. São apenas 15 minutos caminhando daqui até as ruínas do castelo na montanha. Dizem que pertencia a um senhor feudal que governou durante a Quarta Época. No entanto, ninguém sabe o que aconteceu depois disso. Claro, a descrição deles é apenas um mito local. Certo, vamos agora lidar com esse espectro antes que o céu fique escuro. Então, podemos revezar para vigiar 30782 e mantê-lo longe dos plebeus." Desde o momento em que Dan obteve o emblema sagrado do Sol Mutante, 3 horas já haviam se passado. Estava chegando cada vez mais perto dos limites de um Beyonder. Em pouco tempo, eles teriam que se separar e dar um ao outro tempo para se recuperar. Ok, Free deu uma resposta sucinta. Sem problemas. Klein tocou os charmes do sono e pacificador em seu bolso. Os 3 falcões noturnos, usando finos blusões pretos, atravessaram a rua da cidade e foram em direção à montanha quando chegaram a uma bifurcação na estrada. Ao longo do caminho, a estrada estava coberta de ervas daninhas e arbustos, mas ainda era espaçosa o suficiente para permitir que 2 carruagens passassem lado a lado. Não demorou muito até que viram uma parede externa desabada de um antigo castelo. Na parede externa que ainda estava de pé, havia plantas verdes espalhadas por toda parte, enquanto que a parte exposta estava manchada. Quando começou a se aproximar, Klein sentiu um calafrio penetrante e seus braços se arrepiaram. "Há realmente um espectro", disse Free monotonamente enquanto olhava para o antigo castelo. Dan olhou de soslaio para o recém-promovido falcão noturno, depois riu e disse: "Não se preocupe. Temos 30782 e Free, o espectro não causará muito problema." Ele segurava seu revólver feito sob medida em uma mão e o emblema sagrado na outra. Ele deu o primeiro passo em direção ao antigo castelo que parecia estar em ruínas. Klein seguiu de perto e se preparou para puxar o gatilho a qualquer momento, usar sua bengala ou ativar seus charmes. Uoshi, Uoshi, Uoshi. Quando Dan estava a menos de 5 metros do antigo castelo, onde um estábulo de cavalo quebrado, poço de água e outros objetos estavam, uma brisa fria silvou de uma maneira que só poderia ser descrita como triste e penetrante. Parecia estar rejeitando os visitantes não convidados. Os 3 falcões noturnos não pararam. A sensação calorosa e pura dispersou gradualmente o frio e conquistou a frente do antigo castelo. Eles escalaram a pilha de pedras, atravessando a parede externa desmoronada antes de entrar lentamente no castelo, que havia perdido sua entrada principal e estava cheio de azulejos quebrados. O salão do antigo estava cheio de pilares de pedra desabados e cobertos de musgo. Era espaçoso, mas as janelas eram estreitas e colocadas no alto das paredes, fazendo com que a iluminação fosse fraca. Parecia escuro e sombrio por dentro. Essa também é uma característica dos edifícios do final da Quarta Época e início da Quinta Época, Klein,
que era historiador, fez instintivamente um julgamento e ativou sua visão espiritual. Nesse momento, um rugido ilusório, porém penetrante, surgiu subitamente. De repente, do nada, uma espessa nuvem de névoa negra encheu o ar, resistindo à infiltração do calor e purificação. Uma figura alta apareceu de repente no meio da névoa negra. Ele usava armadura preta de corpo inteiro e carregava uma espada larga que um plebeu acharia difícil de levantar. O espectro era idêntico ao que Klein viu no sonho de Elizabeth. Duas bolas de luz vermelha semelhantes a chamas brilhavam através da abertura de seu elmo, parecendo frias, mas estavam encarando os 3 falcões noturnos com raiva. Vocês perturbaram meu sono. Terão que pagar com sua carne e sangue. Ele de repente se lançou para frente e instantaneamente diminuiu a distância entre ele e Dan. Então, atacou na diagonal com sua espada. Dan recuou rapidamente e levantou a mão para disparar o revólver. Clang! A bala antidemônio de prata não conseguiu penetrar a ilusória armadura negra e apenas produziu um som nítido, mas irreal. Klein e Free recuaram para o lado simultaneamente. Um segurava uma arma em uma mão, mirando nas 2 bolas de fogo no lugar dos olhos do cavaleiro de armadura preta antes de puxar o gatilho. O outro falcão noturno transformou seus olhos em um tranquilo branco acinzentado e focou no espectro. O cavaleiro de armadura preta rugiu de raiva novamente. Ele deu outro grande passo em direção a Dan e girou a espada horizontalmente. Bam! A espada não machucou Dan, mas o derrubou, fazendo com que caísse pesadamente ao lado da porta. Isso o fez vomitar um bocado de sangue. Com um estrondo alto, 30782 caiu no chão. Como usava uma bota de metal, o espectro chutou avidamente com a perna direita e enviou o emblema perigoso pela porta do antigo castelo afora. Foi uma distância de mais de 15 metros. Klein, que não conseguiu atingir o espectro com sucesso, ficou nervoso e confuso ao ver a cena. Era como se estivesse olhando para a transformação diante de seus olhos de uma posição calma e racional. Bang! Ele disparou outra bala. A bala antidemônio de prata atingiu o capacete do espectro e produziu faíscas. Mas não causou danos óbvios. Manopla direita! Gritou Free. Ele era sempre frio e sombrio, mas agora seu tom estava cheio de ansiedade. Assim que terminou de falar, ele ergueu o revólver e apontou para a manopla de metal direita do espectro. Bang! Bang! Klein atirou subconscientemente de acordo com as instruções de Free, disparando balas antidemônio de prata quase simultaneamente. Desta vez, o espectro não bloqueou com sua armadura, mas levantou sua espada e defendeu as 2 balas. Bam! Ele deu um passo à frente e atacou Klein, colidindo diretamente com ele. Klein voou, viu seu peito ceder, viu sangue cuspir, mas não se sentiu desconfortável, nem um pouco. De repente, ele saiu do transe, caiu no chão, rolou e gritou. De repente, o antigo castelo, os espectros, os pilares desmoronados e o chão de musgo se despedaçaram estranha e assustadoramente. Tudo voltou à névoa negra no ar, exatamente como quando o cavaleiro de armadura preta apareceu pela primeira vez. A única diferença era que Dan apertava os 2 punhos com força, curvava-se levemente e seus olhos cinzentos estavam escuros e profundos. Como esperado, foi apenas um sonho. O capitão puxou o espectro, Free e eu para o seu sonho ao mesmo tempo. Mas sou especial e posso manter a cabeça clara e racional. Klein percebeu que ainda estava a 2 metros à direita de Dan. Ele não havia vomitado sangue nem gritado. Nesse momento, Dan se endireitou e olhou para o espectro que iria atacar com a espada. Ele disse calmamente: já faz mais de 1 minuto.
O espectro ficou atordoado e soltou um grito estridente. Seu corpo começou a produzir vapor preto, como se tivesse acabado de receber sua sentença de morte. Quaisquer zumbis ou espíritos que ainda não se transformaram em espíritos malignos não podiam permanecer no raio de 15 metros do emblema sagrado do Sol mutante por mais de 1 minuto. Puta merda, capitão, você é tão da hora. Klein olhou para a cena de lado e quase aplaudiu. Dan havia usado a habilidade de sonho não para atacar o espectro em seu próprio território, mas apenas para prolongar a luta. Na sensação quente e pura, a névoa preta evaporou rapidamente e os calafrios se dispersaram gradualmente. Em pouco tempo, o cavaleiro se tornou transparente e se misturou ao vazio. Clang! Uma manopla negra caiu no chão, sua superfície coberta de geada branca. Klein estava prestes a pedir a aprovação do capitão para pegar o resíduo congelado que havia aparecido, mas quando ele olhou para cima, sua espiritualidade foi subitamente perturbada. Em algum lugar perto das escadas que separavam o salão e a sala de jantar, havia uma intensa e ilusória miséria e impureza o chamando. Ponto.